Vai, cupim, vai, cupim. Como madeira. Ó, outro pelado. Ô, caralho! Vai, cupim. O outro veio lá da Nigéria lá, ó. Xing-ling do mato. E da Nigéria? E da Nigéria? Foram divulgados hoje os resultados da avaliação internacional de estudantes. O programa chama-se PISA e inclui alunos de 65 países. O Brasil teve um dos maiores avanços, mas ainda está muito longe dos primeiros colocados do ranking. Aos 15 anos de idade, a gente espera que um estudante já saiba fazer contas, ler, escrever. Mas os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostram que, por aqui, estas habilidades mínimas não estão sendo alcançadas por todos. 7 em cada 10 estudantes que concluem o ensino médio sabem menos matemática e português do que deveriam. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação divulgou hoje os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2017. E o resultado não é nada animador. Segundo o ministro Rocieli Soares, o ensino médio brasileiro está absolutamente falido e chegou no fundo do poço. O ensino médio brasileiro está absolutamente falido. O ensino médio está no fundo do poço. Nós vivemos dias difíceis, né? Não só na educação, mas no nosso país. E eu acredito que a gente passa por um desmonte da escola pública. E o que sobra são os profissionais que diariamente lutam para manter uma educação de qualidade, porque sabem da importância da educação para um país. Eu não diria dos piores, eu diria que estamos vivendo momentos não muito tranquilos, né? Porque ao longo da história da educação brasileira, a década de 60, né? Também foi um momento muito difícil. Porque o que eu sinto que a base é a parte mais importante. Se a criança não sabe ler, não sabe interpretar, não sabe fazer conta, não sabe multiplicar, ela não tem como seguir adiante. Então a base é fundamental. Tem algumas mudanças que elas aconteceram, mas infelizmente por má interpretação, por má condução, ela não foi assim, não foi direcionada para o caminho que deveria. Mas eu não acho que de tudo está tão ruim, não. Tem muitas coisas que ajudaram e acrescentaram bastante, né? A reforma de ensino, como a 93, 94, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases, ela é uma lei que vem facilitando e considerando a melhoria da educação e oportunizando. Tudo que dá oportunidade para o aluno, ele ir adiante, para mim é sempre muito bom. Só que muitas das vezes existem os interesses. E são esses interesses que emperram a educação no nosso país, né? Isso eu percebo assim com muita nitidez. Não existe uma política de continuidade. Essa política de descontinuidade é que muitas das vezes faz com que a educação ela caminhe um pouquinho para trás e que nós se perca, né, um pouco do que poderia se fazer para chegar a um patamar maior. As políticas educacionais, aquelas de se passar, não poder reprovar, a orientação mesmo do professor, a falta de base também de alguns professores no ensino básico, eu percebi que é muito gritante. Falta de ações políticas, né? Uma vontade política de pensar a educação de maneira mais profunda. E aí, frente a isso, a gente tem uma formação, sobretudo os cursos de licenciatura de professores, que não estão preparando esses alunos para estarem atuando em sala de aula de uma maneira qualificada, competente. A qualidade tem que vir de quem está ensinando, primeiramente.
A qualidade vem do professor. Se aquele é um bom profissional, se ele gosta de trabalhar e se ele quer mostrar, como é que a gente fala, o Rubem Alves era ótimo nisso, para ter educação tem que ter encantamento. Se você não consegue encantar, não vai, principalmente para a criança. A criança ela só vai sentir vontade de conhecer ciência, matemática, as histórias, se for encantado. Se o professor não souber encantar, se o professor não souber aquilo que ele está passando, passar aquilo errado, já está um desastre na base. Não, precisa de uma estrutura também na nossa educação. A questão do ciclo, ele não atende. A proposta, na verdade, não atende. Porque a criança, ela tem 3 anos para ser alfabetizada. E aí ela não pode ficar retida nesses 3 anos. O primeiro ano, o segundo ano, ela só pode ser retida no 3º ano. E ela só pode ser retida no 3º ano uma vez. E aí, se o trabalho não se completou no 1º ano, essa criança tem que ir com o trabalho feito ou não no para o segundo. E aí, se ele não conseguiu concluir o trabalho do 1º, ele não vai conseguir concluir o trabalho no 2º. E aí acaba uma bola de neve, ela vai só aumentando. E aí, no 3º ano, ele vai ficar, com certeza. E nós temos turma de 40. Então não adianta falar assim, tem que ser 40, tem que ser... É muita gente, é muita criança, você não tem como dar atenção a todos. Então é uma massificação da educação. E aqueles que são melhores, aqueles vão se destacar, vão procurar crescer sozinhos. Eu percebo muito que a educação no Brasil é a educação daquele que quer crescer sozinho. Eu sinto que eles não têm o apoio. A gente não tem apoio do governo, a gente não tem apoio às vezes da sociedade. Quando tu fala assim, o que você é? Sou professora. A gente sente risinho. É uma política de desvalorização do magistério. Infelizmente, né? Eu acho que o magistério público ele está muito desmotivado, não só o público, o magistério de uma maneira geral, né? Ele está muito desmotivado. E a tal política de descontinuidade. Não existe uma política, né? Eu digo assim, a nível nacional, que dê sequência, né, à educação de uma forma onde poderíamos avançar e alavancar mais essa questão da evolução do nosso alunado em termos de aprendizagem. Realmente existe essa grande dificuldade. E vejo também que a desvalorização do professor, isso contribui muito, eles estão muito desvalorizados e desmotivados. A educação, ela vai sobrevivendo, apesar de tudo que se faz, né, de governo, já não continuidade das políticas de governo, a gente não participa de algumas decisões no governo, né, elas são impostas, mas eu acho que nós, trabalhadores e profissionais de educação, a gente resiste, porque a gente entende que a educação é o que vai transformar a nossa sociedade. Só que isso é para ser discutido. O problema todo do currículo básico é a discussão. Se fala muito que houve a discussão, mas não se houve uma discussão nacional com os educadores. Houve uma discussão, mas na verdade o currículo foi praticamente imposto. O currículo está aqui, vamos ver, concorda, não concorda? Você fazia reuniões com os professores, eu passei por esse processo, os professores concordavam, discordavam, mas a nossa discordância não foi ouvida. O que faltou foi ouvir o professor. Olha, eu acho que ele foi imposto pelo governo, a nossa escola ela foi convocada um dia para não ter aula para discutir, mesmo assim teve aula, a gente isoladamente foi discutindo com a comunidade escolar, com o grupo de professor, mas eu penso que uma mudança no currículo não poderia acontecer assim, precisava ser discutida, né, e algumas perdas são irreparáveis, eu acho que precisa discutir com a escola, quem está na escola, não se pode mudar sem uma discussão ampla dentro da escola com os profissionais de educação. Falar essa política de descontinuidade, você começa uma coisa, vem o governo, ele tenta
conduzir a educação de uma forma. Daqui a pouco muda o governo, aquilo tudo que foi feito é ignorado, aí começa tudo do ponto zero, e aí quando aquilo começa a dar certo, muda outra vez. Então isso aí vem destruindo muito a questão da educação como um caminho, entendeu? Uma reta. Essa política, ela infelizmente, ela atrapalha bastante. E acho que o que mais atrapalha hoje em dia, ao meu ver, é a desmotivação do profissional, pela própria desvalorização. Por quê? Por que ele é desmotivado? Porque em casa, as tarefas de casa, os alunos não contribuem. A família questiona o trabalho da escola, né? A escola, por sua vez, não tem uma estrutura para poder conduzir o seu trabalho como deveria. Então, tudo isso são fatores que contribuem para que a educação ela não se processe, não se efetive de forma correta ou de forma a conduzir a um caminho de elevação. É o governo que fomenta a política. Se não tem uma política para pensar uma educação de qualidade, é claro que isso vai ter um impacto na aprendizagem. Porque o sistema te induz a empurrar esse aluno ao longo da vida. Ele vai passar pela escola. O sistema te induz a isso. Eu acho que a base nacional, ela precisa rever primeiro as condições da escola. Antes de mais nada, porque não adianta você elaborar reformas maravilhosas, com filosofias lindas, né? Mas que na verdade ela não se aplica dentro do núcleo da escola. Agora, hoje, a gente não tem porteiro nas escolas do Estado, a gente não tem coordenador de turno. O que isso faz parte? Isso faz parte de uma política, é uma política de governo, né? Então isso prejudica o processo de aprendizagem. Olha, eu acredito que o nosso grande problema em relação à educação é que a gente não tem o apoio das famílias. Até mesmo por conta da toda uma questão social. Hoje as mães precisam sair para trabalhar, então essas crianças ficam em casa sem a mãe presente. As que têm a mãe presente já são frutos de uma sociedade que não teve um apoio, então elas vão sendo vítimas de quem já foi vítima dessa desassistência da família. Quando aqui a gente chama o responsável para ver a questão de aprendizagem, se está acompanhando que seu filho não está tendo bons resultados, existe assim um desinteresse até nesse sentido. Ele não aprende, não vai aprender mesmo. Veja bem, eu acho que precisamos resgatar a família, né? Eu não sei por que caminhos, sinceramente, é o que nós discutimos sempre nos nossos encontros aqui de professores, né? Essa questão do resgate, a escola tenta fazer, mas eu acho que hoje tem muitas questões sociais que desagregam a família, né? Uma questão hoje que a gente enfrenta muito é a questão das drogas lícitas e não lícitas. O jovem hoje começa a beber muito cedo, a permissividade, a liberdade em excesso, né? Tem várias questões aí que acabam afastando o jovem da escola, né? E até mesmo de uma perspectiva de futuro melhor para si mesmo. E isso é o que a gente vê, são as barreiras que a gente enfrenta na educação. São barreiras muito sérias que elas não podem ser rompidas apenas pelo educador. Ela tem que ter a sociedade como um todo, né? Toda ela organizada em prol de resgate de tudo isso. E essas mães que a gente tem aqui, elas não dão essa assistência. Mas aí eu acredito até mesmo por uma questão social. Né? Quando a gente fala com os alunos, o que você está estudando, aquela velha história, você está estudando, quando crescer você vai ser o quê? Eles não sabem. Aí você vai mais a fundo. Qual a profissão do seu pai? Alguns conseguem dizer assim pra gente, não sei o que meu pai faz. Aí a gente se pergunta, será que ele sabe quem é o pai? Então a gente percebe, infelizmente, que os resultados na escola são frutos daquilo que eles não têm em casa, que falta família.
O problema dessa juventude, tanto das crianças quanto dos adolescentes, é falta de estrutura familiar. A estrutura familiar está desintegrada. O mais agravante é a falta da família junto com a escola, né, para dar conta dos resultados dos alunos. Para mim esse fator é assim, fundamental. A gente precisa da família junto com a escola, né? Comprova-se que os alunos que os pais estão sempre na escola, presentes nas reuniões, fazem acompanhamento, são os que têm melhor rendimento. Então, a família, seja por questões sociais mesmo, né, que a gente sabe do dia a dia, não comparece à escola nunca. Então, esse aluno, para a gente, é o nosso desafio. Eu acho que a família, infelizmente, está totalmente destituída. Falta ela agregar a família, recompor. Não é pelo fato da mulher ter que trabalhar fora, é pelos valores da sociedade hoje. Hoje a sociedade, ela parece que os valores estão totalmente invertidos, né? Os filhos estão sem amor aos pais, os pais estão sem impulso sobre os filhos, não estão conduzindo a família como deveria. O jovem está muito livre, né? E eu vejo que essa família ela precisa ser resgatada, porque se a família está destruída, consequentemente, a educação ela passa por um sério problema de desestruturalização, porque a família ela é o seio mater, né? É o seio de tudo. E infelizmente esse jovem está sem apoio, sem referência. Que eles parecem os ciganos. Eles hoje estão morando aqui, mas amanhã eles estão morando lá no outro bairro, e aí daqui eles já vão com a criança para lá, daqui a pouco eles resolvem voltar, e isso também atrapalha muito o desenvolvimento das crianças. Então a gente acaba voltando na questão familiar, né? Na questão social. O abandono também das famílias, né? Então a gente tem alunos que não são bem assistidos pelas famílias, e isso é complicado para o professor, para a direção de uma escola, dar conta do aluno que não tem a família junto com ele na escola. Ela tinha como referência o educador, mas hoje, infelizmente, nós educadores estamos totalmente desprestigiados. Nós não temos por parte da família o apoio que tínhamos anteriormente, né? E isso aí vem mudando muito o cenário até mesmo da forma, né, onde a família conduz, e a escola também conduz todo o seu trabalho acadêmico. A falta, assim, parece que o professor ele está sendo uma campanha de desprestígio contra o professor. E eu vejo isso aí de forma muito negativa. A escola, ela ganhou, eu não digo nem que ela perdeu, ela ganhou uma função a mais. Aquela função que a família não está prestando para esses alunos, né? Não está oferecendo para esses alunos. Você colocou ele na cadeirada? Você colocou ele na cadeirada? Vamos, é. Procurar o seu. Por causa que eu tenho seu, querida. Vai, querida. Ô, Nivaldo, você não respeita, não? Vai pegar? Porra, vai pegar agora. Pega. Tem obrigação de pegar a coisa assim. Dá logo, querida. Já ouviu falar? Striptease, querida. Bora, Nivaldo. Ô, menino. Pega. Ô, meu, não tem menina pra eu catar, querida, se eu não ouvir falar. Dá licença daqui, você tá sentindo choque? Você tá tremendo, querida? Dá licença daqui. Opa, você não me parou pra estar tocando em mim se eu pegar nos seus peitos, hein? Ai, vagabundo. Eu tenho muitos alunos que são violentos porque eles vivem a violência. Então eles reproduzem aquilo que eles vivem.
Eu acho que a violência na escola, ela é uma consequência de uma violência que é social, né? Então a escola, como mais uma instituição dessa sociedade, ela apenas reproduz, né? O que eu considero é que na escola, como nós temos um corpo docente, né, qualificado, esse corpo docente deveria estar preparado para lidar com essas situações, mas essa questão da violência, ela precisa ser discutida e aprofundada mais na escola. Eu tenho uma professora Vera Candô, que foi minha professora na graduação. Lá na década de 80, a professora Vera Candô dizia que alguns temas estavam batendo na porta da escola. Racismo, violência, drogas, a questão da orientação sexual, só batendo na porta, dizendo que, escola, precisamos discutir isso. Eu acho que hoje esses temas empurraram, né, entraram na escola, derrubaram a porta. E aí, como eles derrubaram, a gente não está sabendo lidar muito bem com isso. A violência em si está muito crescente no nosso país, né? E a escola, como não poderia ficar fora disso, e acaba recebendo esses alunos que às vezes causam alguns problemas na escola, violência, né? O que ele vê às vezes na sua casa, no local que mora, e aí chega aqui com esses resultados. A escola tem trabalhado, mostrado, né? O aluno passa aqui na escola, que é uma escola integral, ele passa aqui o dia todo, a semana inteira. Então a gente tem trabalhado no sentido de diminuir essa violência, de que você tenha mais tolerância com seus colegas, que não se cometa bullying, né? Uma série de projetos, de debates, de encontros, para que a gente reverta isso. Física não, mas verbal a gente sempre enfrenta esse tipo de violência. Essa parte da violência acontece o tempo todo, de aluno com aluno, aluno com professor. Assim, não presenciei aluno batendo no professor, esses casos graves de professor sair machucado, né? Mas eu já presenciei brincadeiras sem graça, pegar material do professor. Os fatores externos prejudicam, nós somos seres humanos, né? Se nós estamos bem, tudo anda bem. Se nós não estamos bem, é claro que as coisas não andam bem. Então, os alunos que moram em comunidades estão vivendo aí momentos de terror. Então, eles não vêm para a escola. E quando eles vêm para a escola, eles vêm assustados, né? Tem impacto na aprendizagem? Claro que tem impacto na aprendizagem. Então, esses são fatores externos que estão impactando. Esse direito que a gente não tem de ir e vir, né? Isso está impactando a aprendizagem. Ele praticamente, ele faz aquilo que ele acha, julga ser certo. Ele não tem uma referência, ele fica muitas das vezes abandonado. Eu vejo aqui nessa comunidade que as famílias, elas atribuem geralmente aos avós a responsabilidade de cuidar, né? Cuidar dos seus netos, né? Cujo então passam a ser seus filhos. E existe uma barreira muito grande da realidade hoje com o conflito do que era o ontem. Então, ontem, o que eu digo é a educação que eles receberam e que vão repassar, né? Então, entra assim, uma distância muito grande. Com isso, os jovens eles ficam sem parâmetros. E a escola passa a desempenhar um papel que não é dela, né? O papel da escola passa a ser assistencialista. E a escola não pode se responsabilizar por esse papel, não. Porque ele tinha uma família em casa que dizia que ele tinha que respeitar o professor. Hoje, a gente tem uma família em casa que diz que o professor ganha muito dinheiro e que ele precisa aturar o filho dele mesmo. Isso aqui a gente já ouviu, né? E aí, o erro nunca está na orientação do aluno. E aí a gente chama, quando isso acontece, a gente chama para conversar, né? O professor já te desrespeitou? Quando você chega na sala, o professor fala dessa forma com você? E aí a gente leva o aluno, né, a adquirir valores, né? Eu sou respeitado, então eu também preciso respeitar. Se eu for desrespeitado, eu não vou desrespeitar. Eu vou fazer jus ao meu direito, né, de ser respeitado. Mas essa orientação não vem de casa. Aí a gente ganhou mais uma função: orientar aquilo que devia vir de casa. Eu vejo que a autoridade do professor, ela está abalada.
ela está abalada e ela está muito questionável. Então, por ele viver nessa sociedade sem amparo, ele perde um pouco, perdendo um pouco essa credibilidade, ele recua um pouco essa questão da autoridade, né? Olha só, o que já está estragado a gente não vai consertar. O que já o fruto dessa sociedade que não respeita, que não assiste seus filhos, a gente não consegue mais consertar. O que eu costumo falar para os meus alunos é que eles têm uma grande responsabilidade. A próxima geração vai ser formada, vai ser criada por eles, a nossa próxima sociedade. Então a gente, é o único meio que eu vejo, a gente tem que orientar esses para que as próximas gerações sejam diferentes. Porque essa que já está implantada não tem jeito mais não. Eu não posso perder a esperança. Se eu perder a esperança de que lá na frente eu vou ter um resultado melhor, aí eu tenho que pegar minha bolsa e ir embora. A gente trabalha muito mais em cima de esperança, de fé no que a gente está fazendo, de que vai dar certo, que se hoje não foi muito legal, amanhã a gente vai melhorar isso aí. Então é um trabalho de formiguinha. Eu não vou conseguir construir algum resultado para daqui 4 anos, não. Eu acredito que eu vá conseguir construir um resultado daqui 50 anos. Então eu vou deixar um legado, que aí daqui 50 anos eu também já não vou estar mais aqui trabalhando, não vou conseguir. Mas eu vou deixar um legado de pessoas que vão dar continuidade a isso. Então eu tenho que despertar no meu grupo de profissionais exatamente essa fé, essa esperança, essa construção. A gente está construindo, mas para daqui a bem longo prazo. Tem muita gente boa aí, muita gente que tem vontade de fazer e que faz, mesmo com toda essa dificuldade, tem amor pelo que faz assim porque tem ideais, gosta do que faz, entendeu? E eu acredito muito que tudo tem jeito, né? Aonde tem amor, tem perseverança, só tem, sabe o quê? Só tem melhoria e avanço. Acho sim. Eu acredito muito na educação desse país, acredito nos professores e acho que em breve, nós já podemos observar uma pequena melhoria. Basta o governo começar a ver com outros olhos aí os nossos educadores. Se ele valorizar mais os nossos educadores, com certeza os resultados virão muito rápido. Eu sou uma pessoa muito esperançosa, né? E aí, quando tem momentos que eu estou muito triste, eu recebo alunos que vêm aqui e dizem: poxa, professora, eu tive uma aula bacana com os meus colegas, entendeu? Então, eu fico esperançoso, mas é claro que tem momentos que eu fico muito triste, que eu digo: ai meu Deus, não tem mais jeito. Mas a cada aluno de sucesso, a cada aluno que dá o retorno pra gente, a gente diz: ainda tem sim, tem esperança sim. Eu espero sinceramente que os próximos governos, né, estadual e federal, que eles possam investir na educação, porque eu entendo que a educação ela liberta e aí nós precisamos de governantes que invistam na educação de uma maneira séria. Nós precisamos no estado do Rio de Janeiro políticas que não mudem a cada momento quando o governo muda, né? Então a gente precisa muito de seriedade nos governantes e eu espero sinceramente que a gente consiga nos próximos anos reverter toda essa perda, essa falta de comprometimento que há dos governos com as escolas.